Saudamos a todos os irmãos na paz e no amor do nosso Deus. E iniciando o nosso culto desta quarta-feira, nós vamos ler alguns versos do Salmo 134, 1 e 2, e também do Salmo 147, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém? Vamos orar nesse instante? Deus de toda sabedoria e graça, Tu que nos deste nossas mentes para Te conhecer, corações para amar e nossas vozes para entoar o Teu louvor, enche-nos com Teu Santo Espírito, para que sejamos, Senhor, capazes de celebrar a Tua glória e adorar-Te em espírito e em verdade, segundo a Tua santa e bendita palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso e santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Deus poderoso, cheio de bondade, cheio de misericórdia e de sabedoria, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor,
em submissão e com consciência de que a sua sabedoria é muito mais ampla do que a nossa, Senhor. Com um pensamento firme, Senhor, de que muitas vezes nós queremos coisas que não são do Teu agrado, Senhor. Porque aquilo que o Senhor faz é extremamente sábio, Senhor. E nós somos bem limitados, Senhor. Mas cientes da nossa limitação, Senhor, eu peço que a Tua graça acolha os nossos pedidos, que eles subam agradavelmente a Ti e que o Senhor olhe com carinho para todos eles, Senhor. Mas pedimos, Senhor, que a Sua vontade ela prevaleça, Senhor. Ainda que nos cause algum tipo de desconforto, Senhor, mas de modo algum nós queremos para nós aquilo que o Senhor mesmo não quer. Dá-nos sabedoria, dá-nos fortaleza, Senhor, para encarar essa verdade que nós temos analisado no culto, nas palavras do livro de Daniel, Senhor. Dá-nos força para encarar, até mesmo quando os nossos pedidos eles não forem atendidos, porque não fazem parte dos vossos planos, Senhor. Porém, eu peço que os pedidos eles sejam acolhidos, Senhor, e que o nosso coração seja fortalecido para encarar as situações quando eles forem atendidos, e mais especialmente quando eles não estiverem alinhados com a Sua graça, Senhor, com a Sua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, e é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Perto está o Senhor do humilde coração, que de toda ousadia, altivez e valentia se desfaz, deixa atrás do orgulho, abre mão. Perto está o Senhor do humilde coração, que de toda ousadia, altivez e valentia se desfaz, deixa atrás do orgulho, abre mão. Rasgai o coração, buscai a Jesus, pois Ele ouve o clamor. Perto está para ajudar, perto está o Senhor. Rasgai o coração, buscai a Jesus, pois Ele ouve o clamor. Perto está para ajudar, perto está o Senhor. Perto está o Senhor do humilde coração. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Porque é João, Judas e Apocalipse, né? Então, primeira carta de João, no capítulo de número 3, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 18, você vai me acompanhar nessa leitura, você que tem a sua Bíblia aí, né? Acompanhe-me nessa leitura. Você não tem Bíblia, chegue perto de um irmão aí que tem Bíblia, né?
mas se não só acompanhe, ouça a palavra do Senhor, o nosso Deus. 1 João, capítulo 3, de 1 a 18. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, a fim de que, como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama permanece, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, não pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós podemos ler a Tua palavra para meditar nela. Fala conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, como filhos Teus, como filhos amados, Pai, que ouvem a Tua palavra, Senhor, e nos quais, ó Deus, o Senhor tem plena alegria. E nós te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, esse é um tema bastante desafiador para nós, porque existe na vida de muitas pessoas tabu sobre essa questão da paternalidade, né? Muitas pessoas não tiveram um relacionamento muito bom com seus pais e por isso não tem essa facilidade de compreender essa paternidade bíblica e de viver também essa paternidade bíblica, tendo Deus como um Pai todo-poderoso. Mas, através da palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos a cura para nós, órfãos, e necessitados dessa graça maravilhosa, para conseguirmos nos aproximar de Deus como nosso Pai eterno.
e também, né, alcançarmos essa graça da cura para as nossas vidas, naquilo que muitas vezes nós mantivemos de expectativa em relação a alguém ou alguma pessoa e não pudemos obter esse resultado positivo ao ponto que nós esperávamos. Nós precisamos entender que todo ser humano não é filho de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, porque nós somos criados por Deus. Lá do pó da terra, Ele fez o homem e a mulher. Então todos somos criaturas de Deus. E fomos criados, sim, lá no início, à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não é essa imagem que nós temos do homem, né? Do ser humano. O que Deus soprou dele em nós foi o seu sopro, né? O sopro do seu Espírito, né? Como nós vimos o nome do grupo aqui, Zoe. Esse sopro de vida foi o que nós recebemos de Deus, né? Mas o homem, mesmo tendo recebido esse sopro de vida de Deus, e tendo Deus dado a liberdade para ele acabou caindo, ele acabou pecando através de Adão e Eva. E resumindo, né, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. A desobediência à ordem que o Senhor havia dado a eles, para que eles não comessem daquele fruto, mas eles desobedeceram. Mas Deus não deixou o homem abandonado, o ser humano abandonado. Ele ama essa criação. Por isso ele decidiu resgatar a sua criação através da única maneira que tinha: o sacrifício por meio do sangue, o resgate por meio de sangue, para perdão dos pecados e para a reconciliação com o Pai, e para tirar de sobre o ser humano o poder que o inimigo possuía, de levá-lo para a morte e também para o inferno. Só que isso não é algo que o Senhor fez lá e é algo assim automático, né? Necessita das duas partes: da parte de Deus, na sua graça maravilhosa, em nos alcançar e que sejamos tocados por Ele. E a segunda parte, do que cabe a nós também, né? Ter esse desejo e querer nos tornarmos filhos de Deus. Isso nós vamos encontrar lá em João, capítulo 1, verso 11 e 12, quando ele diz, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando é que a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós cremos no Evangelho e quando nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então esse é um direito nosso. E também, quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 9 e 10, né? Conversamos ontem aqui à tarde, na classe de catecúmenos, né? Que com o coração se crê. É importante que você creia, né? Mas também que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que você esteja declarando isso diante da igreja e também esteja declarando isso diante do inimigo, que tinha poder sobre a sua vida para te arrastar para a morte e para o inferno, e que tem poder sobre a vida do ser humano para arrastá-lo para a morte e para o inferno. Mas quando nós cremos e quando nós confessamos, nós declaramos que a nossa vida, ela pertence a alguém, ela pertence a Cristo Jesus, ela está colocada em Deus, e o diabo não tem mais poder sobre a vida daquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele se torna um filho e uma filha de Deus. Mas, amados irmãos, tem alguma coisa que nós precisamos aprender a respeito disso, né? Assim como não é automático, também nós precisamos entender que existe um processo que acontece nessa questão para que nós nos tornemos filhos de Deus, né?
doutrina bíblica, nós vamos entender isso como doutrina da adoção. Deus, em Cristo Jesus, nos adotou como seus filhos. Esse processo acontece, em 2 estágios. O primeiro deles, é a regeneração. Por quê? Estava lá em pecado. Estávamos lá vivendo no pecado, debaixo das garras do inimigo e amando realmente as coisas deste mundo e desta vida. Aí nós temos que passar por esse processo da regeneração, que é a mudança de natureza do homem que é carnal, que ama viver nesse mundo e que vive nesse mundo de forma intensamente, para esta nova criatura que o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos ser, Agora, seres espirituais, vivendo esse mesmo corpo, vivendo, como nós estamos vendo em nossa família, na nossa sociedade, mas agora sendo servos e servas do Senhor e pessoas espirituais. Isso é um processo, por isso que Paulo, lá em Coríntios, ele diz que os crentes de Coríntios, existiam muitos crentes lá que eram crentes carnais, porque eles viviam dentro da igreja, mas viviam ainda na disputa, viviam ainda naquilo que eram os anseios da própria carne, e viviam em discussão, e viviam contendas dentro da própria igreja, e disputando dentro da própria igreja quem é que tinha os melhores dons. Isso é carnal. E a regeneração, amados irmãos, é que torna a pessoa digna da herança. Que herança? Da salvação e da vida eterna, e de ser chamado filho de Deus. A segunda é a adoção. A adoção fala a respeito daquilo que vai acontecer no nosso relacionamento através do estabelecimento da lei. Jesus Cristo morreu lá no Calvário, derramou o seu sangue e me lavou e redimiu dos meus pecados. E agora, perdoado pelos meus pecados, eu tenho acesso ao Pai, e eu me tornei um filho de Deus. Está lá registrado no livro da vida, e eu me tornei um filho de Deus. Quando vai acontecer uma adoção, segundo as leis dos homens, acontece um processo mais ou menos parecido com isso. Eu acompanhei, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, uma adoção de 2 crianças. Hoje, eles são moços, estão dentro da casa dessa família e se tornaram realmente parte dessa família. E a alegria que esses pais têm na vida desses filhos, e como eles conversam comigo. E houve um tempo em que eu participei muito na vida deles e também na vida dessas crianças. E eles têm assim um carinho muito grande pela minha pessoa, por aquilo que eu participei na vida deles. Mas eu quero dizer para os irmãos, não a respeito da minha pessoa, mas eu quero falar a respeito deles em relação a essas crianças. Porque eles têm um orgulho grande dessas crianças. Elas foram adotadas. Tiveram um processo. Primeiro eles foram conhecer a casa e manter por um tempo um relacionamento com o casal. E depois houve essa identificação entre eles, e aí então eles passaram por esse segundo momento, que é o processo de adoção, onde eles foram lá no cartório e o juiz assinou dando a paternidade dessas crianças para este casal. E eles têm hoje o sobrenome desse casal. E eles vivem como filhos desse casal. E esse casal se alegra muito com esses 2 filhos que são adotivos. Deus também quer dizer para mim e para você, como filhos que foram adotados através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, porque a paternidade de Deus é em Cristo Jesus. Nós recebemos essa paternidade em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E nós recebemos essa paternidade, e Deus tem o mesmo amor que Ele tem em Cristo Jesus, Ele tem por todos nós, cada um de nós.
E o Senhor quer olhar para nós e Ele quer dizer o que Ele disse para Jesus por 2 vezes, né? Quando do batismo, Jesus sai das águas e o Espírito Santo de Deus vem e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois também, hoje de manhã, nós meditamos nesse texto, né, com o presbítero Marcos, lá do Monte da Transfiguração, quando também o Senhor diz: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, falando aos discípulos. É claro que nós queremos dizer a respeito de todos os nossos filhos a mesma coisa, e dizemos sempre, né? Ainda que dê um pouco de trabalho, dizendo: mas esse é o meu filho, né? Esse é o meu menino, essa é a minha menina, né? Ainda que dê um pouco de trabalho, mas nós gostaríamos que fosse pleno para a gente chegar e dizer, como Deus disse a respeito de Jesus: esse aqui, olha, é o meu filho, esse aqui é a minha filha, olha que maravilha que é essa pessoa. Assim também Deus quer olhar para você, quer olhar para mim, quer dizer: este é o meu filho, esta é a minha filha, e ele é muito amado, ela é muito amada, porque ela vive realmente como uma filha minha, como um filho meu, é digno de ser chamado meu filho, é digno de ser chamado minha filha. Nós temos essa paternidade de Deus, glórias a Deus, porque você é um filho, você é uma filha de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, amados irmãos, precisamos compreender o que é que ele está nos ensinando a respeito de ser filho de Deus, ser filha de Deus. Não somente pelos privilégios de poder estar na presença do Senhor e desfrutar da salvação e da vida eterna, mas qual é a nossa responsabilidade? Como é que nós devemos viver como filhas e filhos do Senhor, o nosso Deus? Primeiro, precisamos, amados irmãos, entender que nós só nos tornamos filhos de Deus por causa do grande amor de Deus. Porque se não fosse esse grande amor de Deus, eu não seria digno de ser filho de Deus de forma nenhuma. Você também não, por quê? Porque nós somos pecadores, somos miseráveis pecadores, necessitados dessa graça de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse essa paternidade em Cristo Jesus, quantas coisas erradas nós continuaríamos a fazer. Mas por causa desse grande amor de Deus, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu citei João, capítulo 1, verso 11 e 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós recebemos isso por intermédio de Cristo Jesus. Mas isso acontece conosco, em nós, e acontece também através de nós. Mas o mundo não aceita isso. O mundo não aceita. Jesus não foi aceito como filho de Deus. Ele foi recebido não como filho de Deus. Ele foi crucificado como um pecador. Ele foi zombado. Ele não foi temido, não foi amado. Assim também somos nós como filhos de Deus aqui sobre a face da terra. Nunca seremos bem recebidos diante do mundo, porque nós vamos sempre levar a mensagem de salvação, de cura, de libertação, e vamos estar andando nessa contramão do mundo. Mas precisamos entender que nós somos alcançados por causa do amor de Cristo Jesus. E ser filho de Deus é ser reconhecido, não diante da sociedade, mas diante de Deus. Porque nós temos honrado a Deus com a nossa vida, com o nosso viver, por causa do seu grande amor. Em segundo lugar, os filhos de Deus, amados irmãos, estão sempre passando por transformações.
Nós vivemos aqui nessa terra passando sempre por transformações. E precisamos entender isso, né? João nos ensina isso aqui no versículo de número 2. Versículo 1, ele fala: vede que grande amor, foi por causa desse amor. E o mundo não vai te conhecer, nunca vai te reconhecer. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas é hoje. Mas nós precisamos lembrar que nós tivemos um passado. E esse passado que nós tivemos foi vivendo debaixo do domínio do inimigo, debaixo do domínio de Satanás, fazendo coisas reprovadas pelo Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 4, ele fala que nós éramos filhos da ira de Deus. Estávamos distante do Senhor nosso Deus. Mas no presente, né, aqui João diz, né, mas agora, no passado, horrivelmente, mas agora, no presente, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Romanos 8:17, recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, somos templos do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3:16 e 17, o Espírito Santo de Deus habita a sua vida, porque agora você é filho de Deus. Somos esse templo do Espírito Santo, e precisamos, amados irmãos, ter essa visão que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e que não tem como nós deixarmos o Espírito Santo de Deus de lado por um período para fazer alguma coisa. Não, agora nós somos filhos de Deus, não tem como. E nós temos também, nesse mesmo versículo, ele fala que nós temos um futuro, né? Ele diz lá que sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós temos um futuro, temos um passado, temos um presente e temos um futuro. E é exatamente a esperança de quando Cristo Jesus vier para buscar a sua igreja, nós iremos com Ele para as moradas celestiais. E João diz aqui, né, que nós veremos a Cristo naquele dia. Vamos ver Jesus como Ele é, né? E seremos também transformados, receberemos também um corpo de glória para habitar na eternidade com o Senhor, o nosso Deus. Estas são as certezas, e esta é a minha história, e essa é a sua história. Nós tivemos um passado horrível, mas hoje nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo como aqueles que foram resgatados da morte e do inferno para servir a Cristo Jesus. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode continuar dizendo: olha, eu sou um filho de Deus. Os filhos de Deus têm um futuro. Nós não podemos esquecer desse futuro que está preparado para mim e para você. Lá em João 14:2, na casa de meu pai tem muitas moradas, e as moradas é para os seus filhos. A morada só pode ser para os filhos. Estranhos não entram nessa morada, assim como na sua casa, só entra quem for convidado. Das suas famílias todos têm a chave, mas aqueles que não fazem parte da família não entram na sua casa. Em terceiro lugar, amados irmãos, o Filho de Deus, aqui em João, ele diz que o Filho de Deus busca a santificação para a sua vida. Versículo 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então nosso Pai é puro, e o que vai acontecer conosco? Aquele que é filho de Deus vai ter prazer em buscar a santificação para a sua vida. Buscar a santificação para a sua vida. E João diz aqui que a responsabilidade dessa busca da santificação, ela é individual. Ela é individual, cada um. Então, se você
se tornou filho de Deus, você precisa buscar a sua santificação, porque não vai ser o pastor, não vai ser a liderança da igreja que vai poder levar você em santificação, mas a santificação é da sua particularidade. Você precisa tomar essa decisão e querer ser tratado pelo Senhor nosso Deus, querer ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus, querer crescer em graça e em verdade na presença do Senhor nosso Deus. Isso é individual de cada um. Por isso você vai ver aqui uns na igreja se desenvolve e se envolve, né? E outros ficam mais devagar, mas você está sendo amado com o mesmo amor, e você pode possuir essa mesma graça e pode viver do mesmo jeito no reino de Deus, mas depende de você se entregar e deixar ser usado pelo Senhor naquele ministério qual o Senhor te chamou. É individual isto. Essa busca do altar do Senhor, de estar no altar do Senhor, é individual. Eu não posso, todo domingo estar mandando mensagem para os irmãos, apesar que eu mando, mas eu não posso estar na casa do irmão, buscar o irmão para trazê-lo para a igreja. Nem você tem que ficar esperando que o esposo ou a esposa ou os filhos convidem você para vir na igreja. Isso tem que ser seu. Faz parte da sua paternidade, o querer estar na casa de Deus, o querer estar com o Senhor, o nosso Deus. João diz, é a si mesmo se purifica o que nele tem esta esperança. É cada um, é individual. E isso acontece, amados irmãos, através de buscar o altar do Senhor nosso Deus, através da leitura da palavra, da comunhão com a palavra do Senhor nosso Deus. Isso precisa ser algo que você quer. Não, eu quero, e você precisa buscar, porque é seu individual, buscar ler a palavra do Senhor nosso Deus, estar em oração. Não tem que alguém estar convidando você para a oração, mas você tem que ter isso com você, já sentir esse desejo no seu coração. Chegou o momento de eu orar. Eu vi um testemunho ontem, aqui no nosso grupo, não vou citar nomes. Eu vi um testemunho, o pessoal estava saindo de casa para vir na igreja, aí chegou uma pessoa na porta da minha casa, uma amiga, e eu falei assim, entra aqui, eu estou indo para a igreja. Então isso aqui, é isso que precisa acontecer, quando é individual. Outra pessoa poderia dizer, chegou uma visita aqui em casa, eu não vou na igreja hoje porque eu estou com visita aqui em casa, Eu não vou no trabalho, eu não vou servir ao Senhor porque eu tenho alguma outra pessoa para servir que se tornou mais importante na minha vida naquele momento, então eu vou deixar de servir ao Senhor, meu Deus. Isso é santificação, amados irmãos, é individual. É você que tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus na sua vida para que as demais coisas sejam acrescentadas, mas isso é particular seu, como filho de Deus. Você tem que dizer, não, eu não posso deixar. Posso deixar qualquer coisa, mas com meu Pai, eu não posso deixar nada de lado. Eu preciso estar com o meu Deus e servir o meu Deus. E depois, amados, é a busca de comunhão. Isso que nós estamos vendo aqui, essa coisa gostosa de estar na casa do Senhor nosso Deus, É muito bom essa coisa da comunhão. Olha, quando nós tiramos a máscara aqui, foi uma beleza. Olhar assim o rostinho do irmão, cada um. Ver realmente como você é, essa coisa linda que você é. Ela, a Denise, não é mesmo bonita, Yuri? Olha para ela, não é? Oi, Lídio, está de máscara. A Ruth não é bonita sem máscara, Lídio? Sim, é. Coisa gostosa a gente poder olhar no rosto de verdade. Não, o Viola está até rindo lá, O Viola está rindo. E é bom isso, Isso faz parte da nossa comunhão, da nossa identificação uns com os outros em Cristo Jesus, e é isso que nós precisamos viver como igreja, estar em comunhão e amar e gostar dessa comunhão. Coisa boa, sábado de manhã, lá em Macatuba, sábado à noite, aqui na igreja com os irmãos, domingo de manhã, os adolescentes agora dormiram na igreja, dormiram na igreja. Está acontecendo isso agora, que os adolescentes vão dormir na igreja, Não só essa, mas se Deus quiser, mais vezes eles vão dormir aqui na igreja, já vão acordar na igreja. Olha que bênção, Você já teve essa oportunidade de dormir na igreja? Só que vamos fazer um acampamento daqueles que querem dormir na igreja, para vir aqui acordar já aqui dentro da igreja, já acordar aqui na casa do Senhor nosso Deus. Senhor, não é gostoso dormir na sua casa? É lógico que eu prometo para os adolescentes, da próxima vez tem um ralinho aqui no canto, É só tampar aquele ralinho, que não vem nenhum bicho aqui para dentro. Eles reclamaram que tiveram umas visitas de umas baratinhas, mas é que tem um ralinho aqui no canto que ele dá lá para a rua. Tem que fechar esse ralinho aqui, eu esqueci desse detalhe. Mas você gostar de estar na casa do Senhor nosso Deus. Uns gostaram tanto que nem dormiram. Então, vou ficar acordado a noite inteira. Quase a noite toda ficaram acordados aqui. Então,
Filho de Deus, amados irmãos, precisa ter prazer em servir ao Senhor, em estar na casa do Senhor, em manter comunhão e cuidar cada um de si na alimentação espiritual. É responsabilidade nossa. O João está dizendo, olha, em si mesmo se purifica. É você, com você mesmo, fazendo um propósito diante de Deus. Não, eu vou servir, eu vou ler, eu vou orar, eu vou estar com meu Deus. É cada um. E ele diz que nós também fazemos isso por causa da nossa esperança, a esperança celestial. É por isso que nós fazemos, nós estamos esperando algo maior, que vem do Senhor na eternidade. E a nossa referência de santificação não é o pastor, nem é os líderes da igreja, presbítero, diácono, diaconisa. A nossa referência é o Senhor, o nosso Deus. Por isso que ele já disse que nosso Pai é santo. E nós temos que buscar essa santidade para as nossas vidas. Rapidamente, né? Duas coisas que eu acho muito interessante para nós nessa questão do exemplo de Cristo Jesus, né? Primeiro, é a humildade. Ele era Deus e se fez servo. Em segundo lugar, a obediência. A obediência para contrariar exatamente a desobediência de Adão e Eva. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E em terceiro lugar, o serviço. Como Jesus amava servir. Como Jesus amava servir. Como é gostoso servir ao Senhor. Como é gostoso servir as pessoas. Porque nós servimos ao Senhor servindo as pessoas. E como é bom. A coisa que eu mais gosto da minha vida é quando eu posso ser útil na vida de alguém. Quando você pode servir alguém, não importa o que seja. Que seja lá um bom dia. Dizer assim, ó, bom dia. Ou que seja a paz do Senhor, né? É tão gostoso servir, é tão bom servir. Jesus serviu, e ele diz, ó, meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje, né? E é por toda a eternidade nós somos chamados para servir. Não vai ter descanso não, né? Está ali Dona Dilma, né? Presbítera, né? Pregou na quarta-feira, depois pregou no sábado, né? Sempre ali, trabalhando. Poder dizer, não, pastor, agora preciso dar uma aliviada aqui na minha carga, né, e tal. Não, está aqui. Servindo, amando, servir ao Senhor nosso Deus. Olha lá o Silas também, ó, olha lá, ó. Está firme e forte aí, né? No serviço e na obra do Senhor nosso Deus. Para concluir, rapidamente com os irmãos aqui. Duas coisas que João nos ensina aqui. Primeira, do 4 ao 6, que ele fala que o Filho de Deus não tem prazer em pecar. Não tem prazer no pecado. De jeito nenhum. Quando o Filho de Deus comete algum pecado, ele se entristece. Ele chora, e ele chora, e ele lamenta muito aquilo. Porque ele não suporta, a sua natureza não suporta mais ver o pecado, sentir o pecado, e muito menos viver pecado. Por isso é que quando nós encontramos alguém que está caído, nós não zombamos, nós não maldizemos a vida daquela pessoa, mas nós oramos e intercedemos, porque nós nos colocamos no lugar dela, falando como deve estar em lutas, porque é escravo do pecado. Está vivendo na escravidão do pecado. E por último, o Filho de Deus, ele ama seu irmão. Ele fala isso do 11 até o 24. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que matou o seu irmão, mas que nós nos amemos uns aos outros com o amor de Cristo Jesus. Porque quem ama não mata, como Caim fez. Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama se dedica, quem ama se entrega. Quem ama não inveja, como Caim invejou Abel por ele oferecer o melhor sacrifício para o Senhor. Na igreja também é assim, em casa também é assim. Às vezes surge, né, no coraçãozinho aquela inveja por aquele que está em evidência.
Fique tranquilo, glorifica o Senhor nosso Deus. Deixa Ele, Ele cresça cada vez mais. Ele tenha ministério. Que na vida social, que na vida profissional Ele cresça, Ele se desenvolva. Você não sinta inveja. Você não curta ódio no seu coração. Mas que você seja uma pessoa totalmente entregue a Cristo Jesus, para ser chamado de Filho de Deus. E que hoje, nessa noite, Jesus possa olhar para você e dizer o seu nome, dizer assim, ó, este é o Nelson, o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer, né? Essa é a Mariana, né? Minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E o nome de todos vocês aqui sendo dito pelo Senhor, e o Senhor dizendo, olha, vocês são filhos amados, e eu os tenho no meu coração e debaixo dos meus cuidados. Amém? E eu concluo com um versículo que eu gosto muito, que é exatamente, né? Eu sempre coloco paralelo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 que nós lemos aqui. Nisso consiste o amor de Deus, né? Nisso consiste o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por mim, por você, para nos tornar filhos de Deus. Ah, mas o final é tão difícil de ler. Parece o Henrique se declarando aqui para Carol no dia do casamento dele. Ele deu uma enroscada aqui, irmãos. Hoje eles estão pela primeira vez como casados aqui na igreja, né? Glórias a Deus por isso. Mas ele deu uma enroscada aqui e falou assim, é difícil de falar. Essa parte final aqui é difícil de falar, né? E nós, né, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Ser cristão não é para qualquer um, é só para aqueles que o Senhor chamou para viver esta vida, morrer para si mesmo e viver para o Evangelho de Cristo. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado pela sua graça maravilhosa que nos alcançou. E obrigado, Deus, porque hoje nós temos essa identidade com o Senhor, Pai. Nós somos teus filhos. Vivemos, Senhor, meu Deus, como teus filhos. E queremos que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia mais viver como filhos teus, Senhor. Nos edificando através da comunhão, através da oração, através da leitura da palavra. Ensina-nos, ó Deus, esse crescimento, para que possamos, ó Deus, gerar filhos e gerar frutos, e frutos que salte para a vida eterna, e possamos, ó Deus, produzir em nós, Senhor, os frutos do Espírito, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos sempre, ó Deus, este olhar do filho que espera a herança que está para receber do Pai, a herança na eternidade, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos sempre da tua herança, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver sempre nessa viva esperança em Cristo Jesus, e permita, ó Deus, que nós possamos viver nesse amor, de nos entregarmos uns pelos outros, vivermos uns pelos outros, e de nos sentirmos como família de Cristo Jesus, aqui sobre a face da terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, nós queremos... No mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode